e vamos falar sobre função do primeiro grau. Habilidades: expressar a interdependência entre grandezas por meio de funções, contextualizar a ideia de função, enfrentar situações-problema relativas ao tema, compreender a função de primeiro grau como expressão de uma proporcionalidade direta entre grandezas. Se você gosta dos nossos vídeos, dê um like e se inscreva em nosso canal para ficar mais inteligente. Função é uma regra da matemática que relaciona cada elemento x de um conjunto A a um único elemento y de um conjunto B. Os conjuntos A e B são conhecidos respectivamente como domínio e contradomínio. O conjunto A é o domínio e o conjunto B é o contradomínio. X e y são conhecidos respectivamente como variável independente e variável dependente, pois o valor de y sempre dependerá do valor de x. Então, o x é a variável independente e o y é uma variável dependente que depende do x. Função do primeiro grau. Toda função escrita na fórmula y igual a x mais b. Ou posso escrever também como f de x igual a x mais b. Então, função do primeiro grau, vocês têm esse jeito ou esse jeito aqui. Tanto é que y é a mesma coisa de f de x. E podemos ver que eu não tenho nenhuma letra, nenhum número elevado à segunda, terceira, quarta, quinta potência. O valor do A, ele é chamado de coeficiente A. O valor de B também é substituído na minha fórmula e ele é chamado de coeficiente B. Então, sempre vai ter um valor do A, sempre vai ter um valor de B. No caso, f de x igual a x mais b. E aqui podemos ver que é uma função do primeiro grau. F de x igual 2x mais 3. O 2 é o valor do meu coeficiente A. E o 3 é o valor do meu coeficiente B. Então, A é o coeficiente 2 e o B é o coeficiente 3. Exemplos de função do primeiro grau. F de x igual a x mais b. Eu tenho esse daqui como termo geral da minha função do primeiro grau. Então, que também pode ser chamado de y. Então, y igual a 3x mais 5, onde o A é igual a 3 e o coeficiente B é igual a 5. Coeficiente A, 3, coeficiente B, 5. Outro exemplo temos quando a minha função ela está ao contrário. Primeiro vem o valor do B, depois o valor do A. Lembrando que o coeficiente A está sempre com uma incógnita, no caso sempre com um x. E o b é um número sozinho, então podemos falar que a função de x é igual a 7 menos 2x, onde o b é o valor do 7 e o a é o menos 2, porque esse mais aqui é do termo geral da minha fórmula. Resumindo, então, coeficiente A menos 2, coeficiente B, 7. Outro exemplo, temos y igual a 5/8 de x menos 2. Então, temos como coeficiente A 5/8, que vem junto com x.
e o coeficiente B, menos 2. Então, o A é 5/8 e o B é menos 2. Podemos também y igual a x mais b. F de x igual a 2x. Observe que nesse caso, o A vale 2. E o valor do B? Como eu não tenho nada para valor de B, ele vai valer 0. Então, o coeficiente A vale 2 e o coeficiente B vale 0. Y igual B mais AX. Y igual a 8. Então, vemos que o valor do B no meu coeficiente B é 8. E o valor do A? Não tenho. Se eu não tenho o valor do A, então é coeficiente A, 0. E o coeficiente B, 8. F de x igual a x mais b, temos f de x igual a menos 7x. Não temos o coeficiente b, então é 0. E o valor do a é menos 7. Coeficiente a menos 7 e coeficiente b igual a 0. Classificação das funções. Também chamada de função afim ou função polinomial, é sempre uma reta. Então, a função do primeiro grau ela é chamada também de função afim ou função polinomial e é sempre uma reta. Ela pode ser uma reta que conforme vai aumentando o valor de x vai aumentando. Ela pode ser uma reta que vai para baixo. E ela pode ser uma reta na horizontal, paralela ao eixo x. Então, eu tenho 3 tipos de classificação da função do primeiro grau. Quando a função ela é crescente, quando o coeficiente a for maior que 0, ou quando o coeficiente a for um número positivo. À medida que os valores de x aumentam, os valores de y ou f de x também aumentam. Nesse caso, dizemos que a função é crescente e temos uma taxa de variação. No caso, vocês estão vendo que ela está crescendo. E essa taxa de variação depende do meu problema. No caso, ela está crescendo. Conforme vai aumentando os valores de x, mais os valores de y aumenta também. Quando o coeficiente é maior que 0, quando ela é uma função crescente. Temos também que chamar esse coeficiente de A como coeficiente angular. Além dele chamar de coeficiente A, ele é chamado de coeficiente angular. No caso, olha aqui, o coeficiente angular, que está junto com o x, é 0,5. O coeficiente angular, que está junto com o x, é o 1. E o coeficiente angular 5x é o 5. Então, o que podemos ver? Conforme vai aumentando esse coeficiente angular, que é o valor do A, mais próxima a reta fica do 90 graus. Então, olha aqui, tá bem inclinada. Aqui, ela tá o quê? Tá voltando a ser inclinada perto do eixo Y. E quanto maior o valor do meu coeficiente angular ou coeficiente A, mais inclinada ela fica perto do eixo Y. Então, é uma função crescente. Função decrescente. Se o coeficiente A for menor que 0. Resumindo, se o coeficiente A for um número negativo. À medida que os valores de x aumentam, os valores de y ou f de x diminuem.
Nesse caso, dizemos que a função é decrescente e temos uma taxa de variação. Então, conforme vai aumentando o valor de x, vai diminuindo o valor de y. Vai aumentando os valores de x e diminui os números de y. Então, quando esse coeficiente for menor que zero, que é chamado de também coeficiente angular, ele vai ser uma função crescente. Ó, função crescente e função crescente. Lembrando também, quando o meu coeficiente angular for menor, mais menor, olha aqui, menos x, menos 2x e menos 10x. Então, esse aqui é bem menor que esses dois. Mais perto se aproxima do eixo y, mais perto fica no y, ou 90 graus, mais em pé a minha reta. E eu também tenho a função considerada constante. O que é uma função constante? Quando o coeficiente A for igual a zero. Então, uma reta paralela ao eixo x. Então, quer dizer que eu não tenho nenhum valor de A, eu só tenho o valor de B. Então, o coeficiente B é o ponto de encontro entre o eixo x e o gráfico da função do primeiro grau. No caso aqui, eu tenho uma função constante, onde passa pelo ponto 2 de y. Então, a minha função é f de x igual a 2. Nesse outro exemplo, temos uma função constante onde passa no menos 3 de y. Então, a minha função é igual a menos 3. Ela é uma paralela ao eixo x. Bons estudos e fiquem com Deus!